Muito bem. Muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira a gente se reúne para o estudo da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós adentramos aqui no capítulo 13, que vai tratar da segunda parte do livro. Se a gente adotar uma divisão de Gênese, os milagres e as predições. Então, nós encerramos o estudo da Gênese, né, no sentido da formação do planeta, da vinda de nós espíritos para cá, né, a evolução, como a gente bem estudou aí, dos astros também, a evolução material da Terra, a evolução espiritual da Terra. E nós começamos na semana passada o capítulo 13, que trata dos milagres, né? Os milagres segundo o Espiritismo. E eu brinquei na semana passada, falei que falar de milagre para espírita é complicado, porque a gente não acredita em milagre, né? Então, mas Kardec, né, muito racional que é, um grande professor, ele faz questão de adentrar nessa seara, né, dos milagres, para trazer razão, para trazer ciência às interpretações das pessoas para as coisas que elas dizem como milagrosas. Então, Kardec vem trazer um raciocínio em cima disso. Então, nós tratamos dos milagres no sentido teológico e adentramos no item que ele fala que o espiritismo não faz milagres, né? A gente sabe que ainda é muito forte esse conceito nos seres humanos em geral, né? Mas no nosso caso aqui no Brasil, uma cultura muito grande ainda busca milagres, né? E feitos sobrenaturais, né? Ou seja, fora da natureza. E muitas pessoas, inclusive, procuram o espiritismo atrás de milagres. E aí Kardec, no título aqui do item dele, ele já traz a afirmação: o espiritismo não faz milagres. E vai discorrendo o motivo pelo qual essa é a verdade, né? Que o espiritismo não faz milagres. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês e nós vamos continuar. Nós estamos no item 8. Então, capítulo 13, item 8. E lembrando que nós estamos numa mesa redonda, né? Onde não há hierarquia no nosso estudo, então quem quiser se manifestar, fique bastante à vontade para se manifestar. Quando e da forma que quiser. Só dando uma recapituladinha rapidinho sobre essa questão do espiritismo não fazer milagres, Kardec vem falar para nós o seguinte, ó. Quando a gente não tinha conhecimentos científicos, o que o ser humano fazia? Ele atribuía a milagres aquelas coisas, né? Então, quando ele não dominava algumas leis naturais, não tinha conhecimento delas, ele acreditava que eram milagres, né? Mas, na verdade, o que acontece? A ciência foi expulsando os milagres da seara dela. E falou, isso aqui não é milagre, isso aqui é uma lei da física, isso aqui é uma lei da química. E à medida que o ser humano foi aprendendo essas leis, e foi, inclusive, conseguindo reproduzi-las, né, muitas vezes, foi acabando esse véu do milagre nessa seara. E aí o que aconteceu? Na questão espiritual, onde a ciência ainda não tinha adentrado, é que foi parar os milagres. Os milagres foram parar na parte espiritual. Então, uma comunicação, um pressentimento, né? Uma visão. Então, atribuiu-se a milagres. O que aconteceu? Quando vem o Espiritismo, né? Iniciado ali com Kardec, né? Que foi escrevendo os livros, foi fazendo as orientações, o Espiritismo também expulsa, então, os milagres da seara espiritual. Porque ele fala, olha, essa parte espiritual também é lei natural. E a gente consegue reproduzir. A gente consegue estudar. A gente consegue entender. Uma pessoa que tem uma visão, a gente consegue catalogar esses tipos de médiuns, as pessoas que se comunicam, as pessoas que têm a mediunidade, que, né, que dá o passe, a transmissão de bons fluidos, que ajudam na cura. Então Kardec vai e traz a ciência espiritual.
E onde há ciência, não há milagres. Então, Kardec, né, o Espiritismo, acaba expulsando, né, no melhor sentido do termo, os milagres da seara espiritual. Só dando uma recapitulada aí para a gente continuar o raciocínio. Então vamos lá, item 8. Uma vez que estão no quadro dos da natureza os fenômenos espíritas, se hão produzido em todos os tempos. Mas, precisamente, porque não podiam ser estudados pelos meios materiais de que dispõe a ciência vulgar, permaneceram muito mais tempo do que os outros no domínio do sobrenatural, donde o Espiritismo agora os tira. Então é justamente isso que eu acabei de dizer, né? Como a ciência, ele fala que é ciência vulgar, né? Biologia, química, astronomia, né? As ciências sociais, elas não adentraram no campo do espiritual, a questão dos milagres ficou muito tempo nessa questão espiritual, né? Então ficou um domínio do sobrenatural. E aí ele fala, donde o Espiritismo agora os tira. O Espiritismo vem fazer o que então? Ele vem tirar o conceito de sobrenatural das manifestações mediúnicas, dos conhecimentos, né? E das ações da eternidade do Espírito, né? É isso que Kardec vem trazendo para nós. Baseado em aparências inexplicadas, o sobrenatural deixa livre curso à imaginação, que, a vagar pelo desconhecido, gera as crenças supersticiosas. Né? Então, o sobrenatural ele deixa livre a interpretação, porque como ele não é uma ciência, as pessoas interpretam como elas querem. E aí começa a ter o quê? Crenças supersticiosas. Né? Todo mundo aqui ainda é muito forte, né? Como eu disse, essas crenças na nossa cultura. Então todo mundo aí tem um parente, né? Geralmente aí uma avó, que tem sempre uma crença supersticiosa, né? Então, se a criança está com soluço, faz uma figa e faz tal, é coisa assim, supersticiosa, com todo respeito, né? Minha avó fazia isso com a gente, né? Porque o sobrenatural dá oportunidade para isso, né? Onde não há explicação científica, a imaginação corre solta. Uma explicação racional, fundada nas leis da natureza, reconduzindo o homem ao terreno da realidade, fixa um ponto de parada aos transviamentos da imaginação e destrói as superstições. Então, quando vem a ciência com uma explicação racional e fala, ó, isso mais isso, acontece isso, é assim que funciona, é assim, o que acontece? Destrói toda essa superstição, porque aí as pessoas começam a entender o motivo daquilo, né? E começam a conhecer aquele funcionamento, né? Aquela lei. Longe de ampliar o domínio do sobrenatural, o Espiritismo o restringe até aos limites extremos e lhe arrebata o último refúgio. Então, ao contrário do que muita gente pensa, inclusive o que eu pensava antes de conhecer a doutrina espírita, o Espiritismo ele não é sobrenatural. Pelo contrário, ele estuda o natural. Né? A mediunidade é natural. O contato é natural. A presença dos espíritos é natural. Então, o que o Espiritismo faz é justamente acabar com esse conceito de sobrenatural dentro da parte espiritual. Se é certo que ele, né, o Espiritismo, faz crer na possibilidade de alguns fatos, não menos certo é que, por outro lado, impede a crença em diversos outros, porque demonstra no campo da espiritualidade, a exemplo da ciência no da materialidade, o que é possível e o que não é. Então, o Espiritismo vai demonstrar o que é possível e o que não é. Né? Então, nós vamos estudar. O Espiritismo tem a parte mais religiosa, tem a parte filosófica, que nos convida a refletir e discutir, e tem a questão mais científica. Quando a gente vai estudar a questão científica, a gente entende o que é possível e o que não é possível. O que é uma lei natural e o que não é. Por exemplo,
É possível que uma pessoa se desdobre para um outro lugar? Sim, é possível. E a gente consegue reproduzir esse fenômeno. Agora, é possível que se transporte um objeto material daqui para um outro lugar? Não é possível, pelo menos até onde nosso conhecimento alcança. O Espiritismo começa a separar o joio do trigo, né? E desmascarar, inclusive, muitos charlatões, né? Ô, Caio, vou te interromper um pouquinho. À É vontade. possível, às vezes, transportar, mas Obrigado. é difícil, né? É difícil, tem todo um mecanismo aí dos espíritos, claro, mas precisa de um médium também. É raro, mas é possível, viu? Que bom, Obrigado. Marleninha. Eu ia abrir o microfone para falar, porque nós estamos estudando isso na quarta-feira, né, Marleninha? Justamente. É raríssimo, mas acontece. E precisa de um médium de efeitos físicos, né? Isso. Então tá aí. É possível, então, o transporte, eu desconheço isso, preciso estudar essa parte aí depois. Vocês me dão uma dica de onde eu encontro essas informações. Que é possível sim, apesar da raridade, como elas exemplificaram, o transporte de objetos físicos de um local para outro. Mas No fato é livro que o dos espírito... médiuns, no livro Vocês dos estão me médiuns, ouvindo? fala. Pode falar, Desculpa. Marcos. Estamos... Nossa, Ana, desculpa, eu não vi que seu microfone estava aberto. Pode acabar. Não, eu já falei, é no livro dos médiuns, né? E na revista espírita também tem alguns. É, É. Ô, Tá, Max, então agora eu vou falar de ciência. A gente já tem teletransportador de nanopartícula, tá? Isso já existe. Então não é mais um sonho tão utópico. Isso já está sendo construído. As partículas já podem ser, digamos, teletransportadas. Não é uma longa distância, obviamente, mas algum teletransporte já pode ser feito. Em termos moleculares, tá, gente? Não vai achar que a gente já está teletransportando gente, não, que a gente já pode ir para outro planeta. Não. É só para constar. Lu, você ia me perguntar alguma coisa? eu não sei se é a sua área, mas nós estamos falando de milagres e quando Kardec escreveu isso aqui, ainda não existia a física quântica. Mas dentro da física quântica, tudo é energia. Então, o que é considerado milagre, assim, o que um mais um é dois, na quântica é três. Você entende alguma coisa de física quântica para fazer uma correlação com milagre ou não? Alguém aqui do grupo entende? Alguém quer se manifestar antes ou posso olha, atrapalhar o andamento da reunião? eu só vou falar uma coisinha antes. O Cosme Massi, ele é um grande estudioso de Kardec. E ele é físico, ele é filósofo, ele é doutor em lógica. E ele diz que não tem como encaixar a física quântica no espiritismo. Isso é ele com os conhecimentos profundos dele que diz, né? Eu mesma não sei nada, não entendo nada de física, nem de física quântica, alguma coisa assim muito superficial, né? E agora, então, eu passo a palavra aí para o Max. Mas é isso aí, ele fala que não tem como não. Agora, eu não sei, né? Que o homem é sabido, ele é, né, Marlene? É muito mesmo. Mas Que eu já ouvi eles... outro estudioso também falar isso. Não me lembro agora o nome, mas não foi o Cosme. Que como a física quântica ainda está, assim, vamos dizer, muito incipiente, né, nas descobertas. Então, é meio arriscado falar algumas coisas. Foi o que eu ouvi dizer. Falou, fulano às vezes não sabe nem a física clássica e já fica falando que isso é física quântica. É, Mas eu não sei é nada, minha gente. eu também não sei, mas ele fala, e ele sabe, né? Ele sabe muito. Aí Ele sabe Kardec como pouquíssima gente sabe, né? E ele sabe física, porque é professor ele é de física, né? professor, doutor em lógica e filósofo, então ele tem um conhecimento
muito amplo e muito profundo. Mas antes que o Max fala sobre o que a Lúcia perguntou, eu vou abrir um parênteses aí. Se você fala que já existe essa possibilidade do transporte de coisas pequenas, o que a gente sabe de transporte via espiritual também são coisas pequenas. Ninguém vai transportar, vamos supor, um carro, uma casa. Ninguém vai te transportar, né, Não, Marlene? também não. Graças a Deus. Mediunicamente, não. Não. É coisinha. Ainda, hein, Marlene? Cuidado. Vem, Max. Não vem, não. Eu quero ficar Marlene, nós somos nano, mas Então, não vamos ser transportados. tomara, Ana. Então, viu, Caio, porque você tinha falado, às vezes é uma caneta, uma tesoura, essas coisas miúdas, né? Vamos lá, vou passar a palavra para o Márcio. A Lucélia riu de eu falar ainda. Mas é bem isso, assim. Só para finalizar isso que a Marlene acabou de falar, a ideia é chegar num macro celular, né? Obviamente, assim, eles pensam naquelas coisas bem filmes de ficção científica, de reduzir espaço, reduzir distâncias, mas como é algo bem preliminar ainda, eles estão tentando com células, cultura de células in vitro, tá, gente? Então, assim, Ô, Max, mas ainda é como que são transportadas essas nanopartículas? Anne, é como se fosse, eu vou te dar um exemplo, eu não sei se vocês já viram, deixa eu abrir a câmera aqui, que eu estou falando para a tela. Não sei se vocês já ouviram falar de impressão 3D. Em quê? Impressão 3D. Já ouviram Pressão falar o quê? disso? 3D. 3D. Isso. O mecanismo desse teletransporte que eles estão fazendo em micro escala, né, em nano escala até, é a mesma ideia da impressão 3D. Então, você constrói um objeto virtualmente e recria ele em outro espaço, levando toda a informação, todo o patrimônio dele. Então, Você está falando praticamente... da impressora 3D? É isso? A impressão é o produto, mas é a impressora 3D. Sei. Então, a ideia é mais ou menos isso. Então, eles recriam um objeto em outro lugar, transformando, assim, lendo praticamente toda a informação que contém nesse objeto. Por isso que ainda é algo bem preliminar. Eles fazem com partículas, coisas pequenas. Mas é um estudo, assim, não tem nada de bater o martelo e falar, olha, isso é uma realidade, a gente já consegue fazer isso. São tentativas, mas Então, eles já mas eu quero que você explique como é que é feito esse transporte, esse teletransporte. Assim, Anne, falar é que a gente brinca de teletransporte, né? Que é para mais esclarecer. Mas, na verdade, é a reprodução de uma informação em outro espaço. Então, por exemplo, eu tenho imagina um scanner e uma impressora. Entendeu? A ideia, pensa nessa estrutura que a gente geralmente tem em casa. E aí você escaneia toda a informação que contém nessa célula, nessa partícula, nessa molécula, e você imprime ela em outra realidade, entendeu? E ela passa a ter a mesma estrutura, o mesmo patrimônio de informação que ela tinha na realidade anterior. Mas é por aparelho ou é pela mente? Não, é tudo um instrumento. É como se fosse um scanner. Mas esse transporte que nós falamos aí é mediúnico. Não, eu sei. Assim, é só para falar que existe materialmente. O que vocês estão falando é outra coisa, não tem nada Sim. de falar, nossa, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Eu já estou dando um exemplo do que o material já é capaz de fazer em se tratando de teletransporte, como o Caio estava falando. E é isso. Aí agora o que a Lúcia tinha me perguntado, eu acho que a Anne já falou bem sobre, e aí é uma coisa que não dá para arriscar tanto, porque infelizmente é justamente esse o limite da ciência.
A física quântica é algo que surgiu assim há pouco tempo, é algo que está começando a se desenvolver em termos de conhecimento, em termos de produção científica. Então não dá para falar que certas coisas são física quântica que se aplicam ao espiritismo. O pouco que se entende de física quântica e que eu vi nas disciplinas de física é algo mais assim, em termos de vibração, em termos de radiação, de energia, que não foge tanto da física clássica, que hoje é entendido como quântica, mas pelo aspecto estrutural da coisa. Porque quando a gente pensa em física quântica, a gente está trabalhando em outros níveis que não aquele que a gente já conhece, entendeu? Assim, de força, de energia. A física quântica vai além, às vezes ela vai para vibração, para a questão de transporte de energia. Então, são os limites ainda do conhecimento da ciência. E aí eu devolvo a pergunta para a Lúcia do que ela quis, assim, do que ela queria saber, só para não ficar jogado. Não, justamente porque assim, quando Kardec fala aí de milagres, e a gente até fala assim hoje, que muita gente acredita em milagres, eu vejo a física quântica, então assim, existe uma explicação. Uhum. Talvez esse termo milagre, a gente está olhando assim de uma maneira muito simplista, mas talvez haja a física quântica aplicada, essa vibração energética, a consciência da pessoa que acessa esse campo vibratório dela, que atrai uma energia, por exemplo, pessoa que é curada de uma determinada doença. Então, a física quântica explica que isto é possível, mas não nesse sentido assim, vamos dizer, não sei nem se é pejorativo, de milagre. É a física quântica atuando. E quando Kardec escreveu, não existia, como você disse, é muito recente. Então, assim, você acha que é possível esses ditos milagres hoje, a gente aqui nessa reunião falar assim, não, realmente o milagre não existe, mas você é capaz de manipular energeticamente campos vibratórios e se beneficiar disso, tanto em esfera espiritual, mental, emocional. Era essa a minha dúvida. E aí a gente fala assim, aconteceu um milagre, ele foi curado. Não, ele manipulou essa física quântica, atraiu essas partículas, não sei, essa energia. Tá. Então, assim, disso dá para falar e se alguém discordar, tá tudo bem. Então, eu vou começar com uma cultura inútil, como se diz. Vocês já ouviram a palavra vibe? Nossa, hoje eu não estou na vibe. Provavelmente os filhos, netos, às vezes vocês já falaram isso. Para quem não sabe, a palavra vibe significa vibrações intensas que beneficiam a existência. É uma abreviação de tudo isso. Então, desde quando a gente pensa no surgimento dessa palavra que veio lá dos anos 70, 80, eles já viam que algumas vibrações eram capazes de modificar o nosso humor, a nossa sensibilidade, enfim. Tudo isso, por exemplo, quando a gente está muito estressado, coloca um mantra e fica calminho. Quando a gente ouve uma música mais agitada, às vezes a gente se agita. Então, esse tipo de vibração, de onda, vai nesse sentido do que a física quântica vai tentar estudar ainda. Lógico que não, assim, não é um conteúdo falar, nossa, é isso aqui, de falar que bateu o martelo. Agora, o que você me perguntou da questão do milagre, Lúcia, é muito legal. Esses dias para trás, eu estou tentando lembrar o nome da série, que eu já falei para vocês do Dan Brown, então assim, é um tipo de filme de produção que eu gosto. E eles fizeram uma série de um dos livros dele, que na história a namorada do protagonista, ela estuda física quântica. E é muito legal, porque um dos estudos que apresenta, que já tem relatos disso, eles usam ultrassonografia de ressonância magnética, ressonância de íon, tudo isso é aplicado nesse tipo de estudo. Então, por exemplo, eu filmo na cena
que eu vou para ilustrar, era um grupo de budistas e uma pessoa doente no centro, ou morta, não lembro bem. E elas meio que oravam e vibravam por essa pessoa, que é o que a gente faz no impacto magnético, no reiki, na irradiação. E elas vibravam para essa pessoa. E as câmeras acopladas com esse instrumento, né, de medição que a gente fala, media a radiação que cada um desses monges emitiam. E a vibração variava de acordo com a intensidade do pensamento dele. Então, à medida que ele ia intensificando a vibração, as ondas que ele emitia, que lógico, isso é capaz de ser visualizado, aumentavam no visor dela. Então, era como, imagina você ter um UV, um UV daquilo que você está olhando. E aí esse tipo, o estudo dela era justamente provar que a cura magnética, nesse caso, existe. Então, assim, o que a gente entende por milagre pode, um dia, eu acho que a gente ainda vai chegar nisso, de olhar e falar, poxa, as nossas vibrações, as nossas energias realmente afetam outras pessoas. E nesse estudo ela analisava justamente isso, o impacto da radiação no processo de redução de um carcinoma, ou de uma estrutura carcinogênica. E ela notou, assim, de acordo com a visualização do painel dela e a análise in vitro do câncer, né? Vou falar câncer que é mais fácil de todo mundo entender. O câncer reduzia, ele parava de se reproduzir desordenadamente. Então, assim, é lógico, é uma ilustração, é ficção, mas é justamente a aplicação da ciência. Então, isso já existe estudo em cima disso. Para a gente entender, o milagre não é exatamente um milagre, é uma força. É um tipo de energia, a pessoa emite energia. Todas as nossas células vibram. É tudo constantemente vibração, né? Então, assim, não dá para explicar, porque a física quântica, igual a Anne e a Marlene disseram, ainda é um negócio muito novo, e ninguém vai falar, olha, é isso, sim, acabou. Mas o que a gente já tem de física quântica explica muita coisa. Você poderia traduzir a sigla VIBE? José, eu não entendi o que você falou. Você falou aí o significado da sigla VIBE, né? Você poderia falar de novo? As vibrações intensas que beneficiam a existência. Quer que escreve no chat? Hoje eu estou no computador, não tá fácil. Vibrações intensas que beneficiam a existência. Tá aí no chat. Por isso que é vibe. Então, quando não estou na vibe, então eu não estou na vibração do lugar, entendeu? Então, é isso. Mas é cultura inútil, gente, mas a gente tem que ter cultura inútil também. Obrigada, Lu, eu Vilmar. te respondi. Nossa, demais, acrescentou demais. Muito obrigada. Mas é muito legal. Eu vou tentar, na hora que eu desligar aqui a câmera, eu vou perguntar para o Laredo que ele vai lembrar o nome da série. É uma série super recente que lançou esses dias. É o que eu disse. O Dan Brown ele se arrisca muito, né, nesses limites da ciência. E ele tenta ilustrar para a pessoa, principalmente quem é leigo, que não conhece, poxa, física quântica, sabe? Porque hoje tudo se justifica no desconhecido, né? A pessoa fala, isso aí é física quântica, e joga para o universo decidir por ela. Então, assim, existem os limites de cada uma das ciências, obviamente, e por ser muito recente, a física quântica tem pouco volume de aplicação, mas o que tem de aplicação é muito legal. E assim, essa série que eu estou falando é um exemplo, e outras que estão trazendo isso, às vezes de uma forma mais lúdica, porque é esse o papel da comunicação da ciência, é trazer a ciência de uma forma, às vezes, lúdica, para que a pessoa comece a assimilar diferentes processos
para que uma hora que chegar um negócio e falar, vamos teletransportar a gente, a pessoa fala assim, meu Deus, eu tenho medo. Ou falar assim, vai ter que tomar, sabe, vai ter que tomar um negócio, não vou tomar isso. Tá? Então, assim, é para não assustar. Então, a comunicação da ciência tem essa função. E nos limites, ela é muito importante. E a física quântica é um deles. Tá? Não, beleza, eu concordo com você, porque às vezes, assim, não desmerecendo esses grandes nomes que foram citados aí pela Marlene e pela Anne, mas assim, se Kardec tivesse desistido, todo mundo fosse, não, isso não existe, a gente hoje não estaria aqui estudando. Então, assim, eu respeito a opinião desses grandes, mas talvez daqui a algum tempo, ele, assim, inteligentemente, volte atrás e fala, não, naquele momento eu achava que era impossível, mas hoje a ciência já comprovou. Então, eu gosto de ter a cabeça aberta a essas possibilidades. Eu acho que isso impulsiona a humanidade como um todo, né? Eu concordo, Lúcia, com você, mas às vezes o que eu vou dizer, você até já sabe. Mas os físicos quânticos contemporâneos, e entre eles eu posso citar Amit Goswami, que é um cérebro indiano, que tem atuado muito nesse campo, eles foram buscar determinados conceitos no budismo para explicar a física quântica. Então, como a gente deve ter a cabeça aberta, concordo com você, eu fico pensando, por que não buscaram no espiritismo, né? Talvez eles buscaram no budismo por ser uma tradição milenar. E o espiritismo é bem recente, né? Em termos assim de tempo, ele é bem recente. Como a física quântica também, ela é relativamente recente, porque ela não é tão recente assim. Mas eles foram buscar lá no budismo por esse motivo, por ser uma tradição milenar e nada mudou ali, nada foi transformado. O budismo, os conceitos budistas atravessaram milênios, certo? Então, eles foram buscar lá. Procura se inteirar melhor, procura pesquisar sobre Amit Goswami. Escreve Amit Goswami, com W, certo? Mas pronuncia-se Goswami. Então, você, ao pesquisar, você pode, se é que você já não pesquisou, se é que você já não conhece, né? Você pode encontrar muita coisa que vai te dar muitas respostas. Ok, Ana, obrigada pela dica. O Tom já... Essa pessoa que eu citei, na realidade, não lembrava o nome, é Alexandre Fontes. Ele é um pesquisador, ele é físico. Doutor em física. Ele é doutor em física e é espírita. O Tom passou aí para... É um seminário sobre física quântica e espiritismo. Eu já vi esse seminário. E ele vai falando, ele fala do átomo ao arcanjo, se for esse documentário que eu vi, né? Ele vai falando e ele faz essa aproximação da física quântica com o espiritismo, não é esse? Não, ele não faz, não. Ele é contra? Ele fala que não assim, tem nada a ver. Que por hora não dá para fazer isso, né? Ah, não. O que eu vi é de um outro que fala que pode aproximar. Então, são várias nuances, né? Ele fala que por hora não dá para fazer isso, né? Eu até concordo com a Lúcia, assim, que a gente tem que abrir os horizontes, mas o que eu ouvi desse rapaz, ele é bem jovem até. Ele fala que é precipitado ainda, né? Porque senão vai virando aquela coisa assim, tudo porque existe a física quântica. Isso é física quântica. Isso não é bem assim, né? É o que ele explica. A gente nem conhece ela ainda direito. E lá no Congresso também um pesquisador falou sobre isso. Ele passou por aí e disse desse jeito também. Vamos, como dizia o doutor Novelini, pôr de quarentena, né? Mas assim, Marlene, é justamente isso que eu tentei explicar para a Lúcia, porque o que é a questão?
às vezes, principalmente as pessoas assim, que são mais famosas, vamos dizer assim, no meio, às vezes ela não vai arriscar dar um passo que talvez ela esteja errada, porque o tombo dela é pior para ela, entendeu? Então, assim, para se proteger num sentido enquanto profissional, em ciência, em física, em qualquer coisa aí, ele não vai dar esse passo, porque é um limite, entendeu? Então, ninguém se arrisca no limite, porque você não sabe o que tem depois dele. Então, eu não posso virar e bater o martelo e falar, olha, isso explica tudo que o espiritismo, entendeu? Que é o que eu falei para a Lúcia, eu não posso falar. O que eu sei que existe em termos de física quântica, em termos práticos de equipamentos, de instrumentos de medição, eles se aplicam aos estudos que a gente tem, por exemplo, de radiação, de vibração, de espaço magnético e tal. Então, essas pessoas, elas vão evitar bater o martelo em qualquer coisa, porque não é algo muito concreto, não é algo muito consolidado. E eu entendo a Ana falar que não é tão recente, mas se a gente pensar em termos de ciência, em construção de ciência, é algo muito recente, porque é algo do último século. Então, assim, a ciência vem evoluindo e algo que é do último século é recente. Principalmente se ela não tem tanta novidade. E a terceira coisa, eu coloquei ali o link que a Marlene acabou de falar, que o senhor Antônio mandou pelo WhatsApp, eu já coloquei aqui no grupo. O livro e a série está ali em cima. E a outra coisa era sobre essa outra palestra que a Marlene, que a Anne falou. Esse cara, eu também queria lembrar o nome dele. Ele deu uma palestra no Pestalozzi uma vez. Eu estava nessa palestra, ele também é físico. Ele É o professor no Moacir Sul. de Araújo Lima. É, o Moacir. Isso, entendeu? Ele traz já alguns traços disso, dessa questão da teoria de cordas, tudo isso. Porque isso aí é o princípio, assim, os princípios básicos do que a gente entende com física quântica. E em termos de pegar e falar assim, igual a Anne falou, pegar alguma coisa que já é muito consolidada em termos de religião, muito difundida, que é o budismo, é mais fácil de estudar do que algo como o espiritismo, que é restrito a um grupo específico. O budismo ele é conhecido globalmente, o espiritismo também, mas assim, não com o mesmo impacto, com a mesma história de construção, né? O espiritismo é bem mais recente que o budismo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. E eu acho que por mais que talvez estejamos nos limites, o cuidado que a Anne e a Marlene estão falando é muito importante, porque tudo que a gente vê hoje, as pessoas tomam como verdade muito facilmente. Sabe? As pessoas vão se apegando a pequenas verdades e construindo um pensamento que às vezes não é o pensamento correto. Então, eu bater o martelo e falar que a física quântica vai explicar tudo, não só estou dando um passo, eu estou jogando uma verdade que ela pode ser uma mentira. Entendeu? E esse é o grande problema da ciência. É igual você virar para a pessoa e falar assim, nossa, vou dar um exemplo assim, muito realista, né, brasileiro, toma ivermectina que você não vai pegar Covid. Aí a pessoa ouve essa verdade recortada e vai lá e compra uma caixa de ivermectina e toma inteira, sozinha. E aí o fígado dela derrete. Mas ela só filtrou uma verdade pequena. Entendeu? Então, assim, você pegar a verdade e jogar para a população, para pessoas, enfim, que não tem um filtro tão grande no que é verdade, o que é mentira, ou o que ainda não se sabe, é muito perigoso. Então, a gente tem que tomar cuidado enquanto cientistas, enquanto pessoas pesquisadores, com a verdade que a gente joga para o mundo. Porque se a gente joga uma verdade que ela é falseável, como a gente trata dentro de metodologia de pesquisa, se essa verdade ela é passível de falseabilidade, eu tenho que estar preparado para lidar com a mentira. Eu vou ter que olhar essa verdade que eu criei e falar, olha, me desculpa, eu errei. Então, a pessoa falar, eu errei, às vezes ela não vai querer falar. Então, ela não fala, eu não vou falar sai. Entendeu? Eu deixo para falar a hora que tiver mais conhecimento.
Então, assim, entenda que existem limites. É só isso que eu queria que ficasse claro. Falei muito, alugei todo mundo, desculpa. Ô, Lúcia, você já leu o ponto de mutação do Frijo de Capra? Não, não li. Então, leia. Leia. Ponto de mutação do Frijo de Capra. É sobre física quântica. Ele fala muito nessa vida quântica, é o Ricardo Melo, né? Ele até andou dando umas aulas, só que eu não participei, mas ele fala muito. Você conhece Ricardo Melo? Então, dona Honória, eu não conheço, mas é bom vocês me darem essas dicas que eu vou estudar e... Ele é da pílula aspiradora, ele dá o evangelho no lar todo dia às 10h30. Ele fala que às 10h30, ele começa às 11 horas. Só que ele fica cantando demais, eu nem assisto. Porque a gente está ocupada, né? Eu gosto de ficar em frente. Se eu não posso ficar, eu também não ligo para ouvir. Eu não Tá dou conta certo. de ver sem estar na frente. Ele fala muito nessa vida quântica, sabe? Ele deu até aula pro povo lá. Tá bom, eu vou tentar assistir. Obrigada, senhora, viu? Pela dica. Muito bem. Todos na vibe do estudo, né? E aí a gente vai pegando essas informações aí ricas, né? Vai trazendo para o nosso estudo, porque justamente a proposta é essa. A gente vai estudar o Espiritismo só lendo, a gente não aprende. Agora, estudar o Espiritismo conversando, trazendo para o nosso dia a dia, né? A gente consegue fixar o conhecimento. E Marx falava aí da importância, né, do Marx, todos vocês aí falavam, da importância da gente não tomar a verdade muito facilmente. E é exatamente o que Kardec faz no trabalho dele. E olha que interessante, essa última frase que eu vou ler agora, que é justamente onde a gente parou, eu grifei justamente por isso. Porque Kardec diz o seguinte, ó, todavia, ele está falando do Espiritismo, todavia, como não alimenta a pretensão de haver dito a última palavra, seja sobre o que for, nem mesmo sobre o que é de sua competência, ele não se apresenta como absoluto regulador do possível e deixa de parte os conhecimentos reservados ao futuro. Então, Kardec tinha essa preocupação. Por isso mesmo, como a gente já falou aqui, que ele publica a Gênese depois. Ele traz, né, a gente sempre fala nos estudos, não, Kardec, ele o que ele não tinha certeza, ele não afirmava. E aqui ele deixa claro isso. Por quê? Para não acontecer justamente aquilo, da gente tomar algo como verdade e depois a ciência, né, que evolui muito, destruir ou desconstituir uma doutrina, como por exemplo a doutrina espírita. Então Kardec diz para nós, olha, nós não estamos falando, não estamos colocando um ponto final nos estudos. Se vier alguma ciência, seja a física quântica ou alguma outra, que receba o nome que for, e comprovar cientificamente algo, vamos estudar e entender isso. Né? É justamente o que Kardec está falando. Nós não colocamos um ponto final. Nós falamos o que a gente já observou cientificamente, o que através da observação. Isso é isso, porque nós estamos demonstrando aqui. Agora, a gente tem que entender que a gente é pequenininho demais, né? Em 1800, muito menos, mas no ano 2000 e pouco. Achar que a gente vai saber tudo de alguma parte do planeta, de alguma coisa, é uma pretensão muito grande. Né? Por isso que Kardec nos encanta tanto, porque ele traz racionalmente a ideia, apresenta, abre para discussão e ainda tem a humildade de falar, eu não estou colocando um ponto final. Eu estou trazendo o que eu observei, a ciência, e continuaremos o trabalho. Então a gente pode saber que o Espiritismo ele não se encerra com a publicação das obras básicas, mas o Espiritismo continua caminhando, porque a ciência caminha. E a ciência caminha agora de mão dada, a ciência material e também, pelo Espiritismo aí, a ciência espiritual. Item 9.
Os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou espírito, quer durante a encarnação, quer no estado da erraticidade. Então, o fenômeno espírita é o quê? Ele vai trabalhar as manifestações quando nós estamos encarnados, né, no caso aqui da alma, ou quando a gente está na erraticidade, quando a gente está no plano espiritual, né, nesse vai e vem nosso aí de plano espiritual e nasce para cá, né, no plano material. Então, o espiritismo, os fenômenos espíritas tratam dessas manifestações. E aí Kardec continua. É pelas manifestações que produz que a alma revela sua existência, sua sobrevivência e sua individualidade. Então, como é que a gente prova que a alma existe? Ora, pelas manifestações que ela apresenta. Eu sou uma alma? Sou, porque eu estou trazendo informações, estou recebendo informações. É a mesma coisa em relação à sobrevivência. Quando eu desencarnar, eu posso um dia me manifestar aqui no plano material. Aí vão falar o seguinte para mim. Uai, o Caio continua vivo. Porque se ele está se manifestando, e o Espiritismo traz essa sobrevivência da alma. E da mesma maneira, da sua individualidade. Já que depois do desencarne, eu não vou para um mar, né? Não vou me misturar com outras almas. Eu vou continuar um ser individual. E aí que a gente reconhece, então, a reencarnação. Aí Kardec continua. Ô, Caio, Fique à me vontade. permite um parênteses aí. Claro. Eu penso que é muito importante essa questão aí da individualidade. E essa questão da individualidade é apanágio do mundo ocidental. Porque lá os orientais, os budistas, eles falam que a alma se perde no todo. É o não eu. Não tem essa individualidade que Kardec tanto ressalta em todas as suas obras. Então, é uma questão muito importante. E as pessoas hoje, com a divulgação do budismo e assim, a expansão mesmo do budismo, estão confundindo muito isso aí. E estão se deixando perder no todo. Já encarnados, estão se perdendo no todo. Tanto é que as pessoas nas redes sociais, mas aí já é uma opinião minha, né? Opinião minha. Não é assim um conceito. Nas redes sociais, as pessoas dão preferência aos grupos e esquecem os indivíduos, os amigos. Então, você vê elas participando lá nos grupos, certo? Do WhatsApp, por exemplo, e do Instagram, mas que eu, assim, vejo mais é o WhatsApp. As pessoas preferem ir para o grupo. Lá no grupo, as pessoas se perdem. Não tem aquela individualidade. É um exemplo, né? Que eu dei aí, que eu estou dando. Então, às vezes, deixa o indivíduo particular para se perder lá no grupo. Certo? Mesmo que seja assim, grupo de jogar conversa fora, grupo de bom dia, essas coisas aí que tem nas redes sociais, né? Então, eu acho importantíssima essa questão da individualidade, ressaltada por Kardec. Que os espíritas não podem confundir e se perderem no todo. Né? O todo é maior que as partes? O todo é maior que as partes, mas ele precisa das partes. Em que sentido o todo é maior que as partes? No sentido de que daquele todo ali vai sair algo novo, né? Uma inovação, algo diferente, uma transformação. Então, é nesse sentido que o todo é maior que a parte. Mas a parte é importantíssima. Eu sempre dou o exemplo de um colar de pérolas. A pérola natural, não existe uma igualzinha à outra. Então, vamos supor um colar de pérolas naturais.
Cada pérola é única. Cada pérola é uma individualidade, metaforicamente, né? Comparando. O todo é o colar, que é maior do que as perolinhas, cada uma das pérolas, certo? Então, nós temos o todo, mas não podemos, em hipótese alguma, perder de vista essa individualidade. Senão, nós não estamos sendo espíritas ali ao pé da letra. Exatamente. E a individualidade é justamente a que traz a responsabilidade pelos nossos atos, já que nós evoluímos, né? Seja mais rápido, mais devagar, ou se a gente dá uma estacionada, é justamente por essa nossa Exatamente, individualidade. muito bom, ótimo, gostei. Depois, Kardec diz assim para nós, ó, julga-se dela pelos seus efeitos. Sendo natural a causa, o efeito também o é. São esses efeitos que constituem objeto especial das pesquisas e do estudo do Espiritismo, a fim de chegar-se a um conhecimento tão completo quanto possível, assim da natureza e dos atributos da alma, como das leis que regem o princípio espiritual. Então o Espiritismo, ele trabalha, ele estuda os efeitos e estuda as causas, né? Se um efeito é natural, a causa também o é, né? Então, se a manifestação minha enquanto falo ou enquanto escuto é natural, a causa disso, que sou eu, alma, né? Eu, espírito, também é natural. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, entender como sobrenatural um espírito. Ora, se o espírito produz causas naturais, obviamente, ele é natural. Então, consequentemente, ele não é sobrenatural. Então, o espiritismo se afunda nesses estudos e traz lógica e traz uma ciência, uma relação de causa e consequência, uma catalogação didática sobre esses efeitos, sobre esses fenômenos, que a gente nos permite aqui estudar, que é o que nós fazemos aqui. Especialmente quando vai estudar o livro dos médiuns, né? Que é um manual sobre a mediunidade, e a gente estuda justamente isso. Então, o que Kardec está trazendo para nós quando ele diz que o Espiritismo não faz milagres, né? A gente vai continuar na semana que vem, mas resumidamente é trazer essa ideia para que isso fique claro, né? Porque a gente vê até entre nós mesmos espíritas, a gente atribuía, vamos ver um fenômeno, nossa, vamos lá. Nosso objetivo não é esse. O objetivo do Espiritismo não é produzir espetáculos. O objetivo do Espiritismo é utilizar desses fenômenos, desses fenômenos naturais, para o bem. Nós trazemos cartas, livros psicografados para o bem das pessoas. Comunicações também. Encaminhamento de espíritos doentes, manipulação de fluidos, no sentido de canalizar, como nós fizemos para o seu Luiz aqui no começo da reunião, uma canalização de fluido para que ele se sinta bem, a sua família, né? Então, eu acho que é uma bandeira que nós, espíritas, temos que carregar para desmistificar essa ideia de que o espiritismo é sobrenatural ou algo que o valha, né? Por isso que eu particularmente gosto do espiritismo no seu aspecto mais científico do que do seu aspecto religioso, justamente por isso, né? Porque a gente vê uma ciência voltada para a produção do bem, do bem-estar, do bom relacionamento e do bem-estar das pessoas. E na semana que vem, nós continuaremos no item 10, todos nessa vibe gostosa aí de trocar informações e de estudar. Fica à vontade, Marlene. Você vai ficar à vontade para contar ou não, mas eu acho que cabe bem você contar aquela história quando você foi fazer o curso de evangelização, que você era novato. Eu conto. Eu conto. A Marlene, uma vez, eu vou explicar. Uma vez eu fui convidado para fazer um comentário num podcast, né, espírita. E eu contei uma história, né, que eu sou de família católica, eu me tornei espírita no segundo ano da faculdade, então eu já tinha meus 20 anos, né? Então eu tinha ali todo um conhecimento muito, muito fora da minha realidade de hoje, né?
fui berço católico, né? Muito, muito presente. E aí eu comecei a dar uma evangelização num centro espírita, mas era uma evangelização para pequenininhos, né? Então eu não estudava o espiritismo, era uma questão de higiene que a gente ensinava, né? Então era bem raso, assim. Aí teve uma reunião de espíritas lá no Pestalozzi, de evangelizadores. Aí eu falei, vou lá, né, ver o que esse pessoal tá fazendo para que eu também possa melhorar, saber o que eu preciso ler e tal. Aí eu fui sozinho, peguei um caderno, uma caneta e fui lá pro Pestalozzi, a pé. Aí cheguei lá no Pestalozzi e tinha programação. E tava lá, tal horário abertura, tal horário palestra. E aí tava assim, tal horário, né, 4 horas. Encontro com Eurípides Barçanufo. Aí eu pensei, falei, não, mas esse cara já morreu, será que ele vai baixar aqui, né? E aí eu comecei a ficar com medo já, porque eu não conhecia nada, né? Falei, nossa senhora. E aí foi passando o dia do evento e eu preocupado, né? Falei, nossa senhora, daqui a pouco um homem vem aí. E eu sabia, né, que ele já tinha morrido, né? Mas não sabia nem muito bem quem era. Aí fomos para a sala lá, que seria o encontro com Eurípides Barçanufo. E eu já com medo, né? Aí entrou uma mulher vestida de terno e com um bigode falso colado na boca, né? Aí eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, será que para receber um espírito a gente tem que vestir a roupa do morto? Porque tá essa mulher aí com esse terno desse... E aí, na verdade, né, era uma simulação de uma entrevista com Eurípides Barçanufo. E a mulher se fantasiou para ficar mais lúdico, né? Então ela perguntava, ai, que saudades, não sei de quem, tudo. Só que vocês percebam, na minha cabeça, eu era tão ignorante, no sentido de desconhecer a doutrina espírita, e tão arraigado nas crenças que eu aprendi, que eu não entendi que era uma simulação. Eu achei que ele estava de fato fazendo isso. E eu pensei, falei, esses espíritos estão querendo me enganar aqui, né? Que coisa absurda. E aí, acabou, eu fui embora para casa, né? Andei assim, uns 10 minutos a pé, pensando. Aí que a minha ficha caiu. Falei, gente, eu acho que era só uma interpretação. Então, vocês vejam a força de um dogma que se aprende e por que é tão difícil as pessoas, né, eu também, no caso, a entender o espiritismo. Porque é uma cultura muito forte arraigada em mim e um preconceito muito grande. Até quando eu me dispus a conhecer o espiritismo, eu tive essa dificuldade. São as crenças, né, Caio? São as crenças.